projetar para vocês aqui um slide. Dessa vez, talvez seja a nossa primeira aula aí com exercício, tá? Eu vou colocar para vocês exercícios para que vocês possam fazer. E aí, para cada exercício que eu fizer, eu vou ler com vocês, acompanhar com vocês a questão, e aí vou dar um tempinho para vocês poderem pensar na resposta. Mas é tempo rápido, tá? Igor, mas por que a necessidade da gente trabalhar questões na aula? Porque para a aula de hoje, as questões que eu selecionei são questões importantes porque elas são muito o modelinho da UERJ, obviamente, mas elas também são modelinho da USS. Então, assim, a gente precisa estar atento a esse tipo de prova, a esse tipo de conteúdo. Seria uma aula aí, como se fosse uma aula acoplada a um tema muito importante, que é a urbanização. E aí, obviamente, eu deixo vocês à vontade para fazer qualquer tipo de comentário, tirar dúvida. Provavelmente vocês vão ter dúvidas em algumas questões, são questões chatas, questões um pouco complicadas, mas é para a gente dar esse passo na sequência, rompendo esse conteúdo para chegar em outros. E aí, Tainá, lembrei de você um pouquinho ontem, estava preparando material de junho, e a gente vai voltar agora para 2 temas físicos. Só que um tema físico chato e outro tema físico mais legal. Então, vai ser bacana e produtivo para que a gente possa dar sequência a esse ano. Já deixando bem claro a vocês, com toda a atenção do mundo aqui, ontem fiquei um pouco preocupado, fui fazer algumas pesquisas com relação às provas de vestibulares, né, que podem acontecer esse ano, e a gente tem uma indefinição muito grande com relação à data de provas. E eu fico imaginando como deve ser complicado para vocês essa possibilidade de provas serem adiadas, provas serem suspensas, assim, e fico pensando que me colocando no lugar de vocês, o quanto eu estaria preocupado com isso. Mas a gente precisa acreditar que as coisas vão se acertar, que as coisas vão voltar ao normal e que, obviamente, vocês vão conseguir fazer essa prova na data certa, correta e também alcançar o objetivo de vocês. Eu não quero dar aula para ninguém aqui ano que vem. Júlia, Inara, Sara, Caio, Milena, Tainá, eu não quero dar aula para vocês ano que vem. Tá? Eu quero que seja esse último ano, de preferência, o mais rápido possível. Então, vamos começar a nossa aula de hoje com calma, tranquilidade. Existem coisas importantes a serem faladas hoje que vão corroborar e vão adicionar bastante coisa a essa estrutura que vocês têm de urbanização. Então, obviamente, nesse primeiro momento, o que eu vou fazer aqui é compartilhar a tela com vocês. Espero que vocês estejam vendo aí. Só me dá isso aqui aí. Quem puder abrir o áudio e falar, Igor, tô vendo. Só pra gente poder começar. Tá? Tô vendo. Show de bola, muito obrigado. Vamos lá. Vai abrir, temos fé. Deixa eu ver se vai aqui. Bom, abrimos. Esse slide eu fiz esse ano. Tem pouquinho tempo que eu trabalhei essa temática, tá? E o que eu vou trabalhar com vocês hoje, cara, assim, é bastante coisa. Então, eu vou falar muita coisa para vocês, beleza? E aí, sabendo disso, provavelmente vocês vão sentir falta de algumas informações que provavelmente você teria que ter absorvido em um convívio, uma vivência, em experiências na cidade, porque essa matéria ela vai corroborar com um pouco de necessidade de viver o espaço da cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos com calma e tranquilidade. O primeiro termo que eu queria trabalhar com vocês é o termo da gentrificação, né? É o primeiro termo que nós estudamos para o Rio de Janeiro, mas que ele pode corroborar qualquer prova de vestibular. Qualquer prova. Gentrificação pode cair numa específica de medicina, tá? Gentrificação pode cair na prova do Enem. Gentrificação é a cara da UERJ, tá? E é um processo extremamente novo. Poderia dizer a vocês que esse processo é um dos mais contemporâneos da geografia. E para eu poder explicar, eu tenho que contar, talvez, ler o que está escrito nesse slide e logo depois fazer a explicação que eu sempre faço e que, para mim, se torna a mais tranquila e a mais fácil de se fazer e também do aluno poder entender, que é o seguinte.
Gentrificação é um processo que tem um impacto em determinadas regiões da cidade ou até mesmo de um bairro, causada pela chegada de um novo empreendimento comercial, uma nova estação de metrô, um novo terminal rodoviário ou até mesmo a reativação de um espaço. Esse cenário ele vai valorizar a região, afetando a população de baixa renda local. Tal valorização é seguida de um aumento de custos de bens e serviços, dificultando a permanência de antigos moradores de renda insuficiente para sua manutenção no local cuja realidade foi alterada. Esse cenário tem como consequência a mudança do perfil social dessa localidade. Para muitas pessoas, a definição de gentrificação está na última linha. É um processo de mudança do perfil social. Só que não adianta você entender gentrificação apenas como mudança do perfil social de uma localidade. Não adianta. Se eu resumir isso para você em apenas isso, eu vou estar sendo leviano e não vou conseguir explicar tudo o restante para vocês. Mas, voltando um pouquinho para mim aqui, eu queria que você se imaginasse agora numa situação hipotética, ok? Num exemplo. Vamos pensar aqui que nós temos uma rua e essa rua tem 3 terrenos. Um terreno pequeno, um terreno bem grande e outro terreno pequeno, ok? Então são 2 terrenos com um terreno bem grande no meio. Esses 2 terrenos pequenos, eles têm cada um deles uma casa. Em cada casa vive uma família que paga com muita dificuldade um aluguel de R$ 400. Mas eles pagam com muita dificuldade. E esse terreno, que fica no meio dessas casas, é um terreno baldio, muito grande, mas é muito grande. E ali tem mato alto, tem insetos, tem bichos, tem rato, tem água parada, mosquito pra caramba e assim por diante. Até carro abandonado tem, beleza? O terreno tá lá muito ruim. Tem invasão, pessoas passam a noite lá e tal, é um terreno complicado. E essas pessoas vivem ao lado desses terrenos, pagando um valor de R$ 400 e assim, no sufoco, com a corda no pescoço. Os meses vão se passando, quando em uma determinada manhã, aparece um cara engravatado com uma pasta e coloca uma placa escrito em breve aqui um shopping center. Cara, em breve aqui um shopping center é o tiro que seria necessário para que toda essa região ao redor desse terreno começasse a se valorizar. A especulação imobiliária vai começar a jogar o valor dos terrenos para cima. E os donos dessas 2 casas, os donos dessas 2 casas que estão alugadas, vão começar a pensar o seguinte: peraí, na hora de renovar o meu aluguel, na hora de eu renovar o valor, eu com certeza absoluta vou pensar em aumentar o valor do aluguel. E aí o que vai acontecer? Eu vou pensar em aumentar o valor do aluguel. Por quê? Porque tem um condomínio, tem um terreno do lado onde vai nascer um shopping. Quando acontece no final do ano a renovação do contrato, o dono desses terrenos vira e fala assim: olha, eu não estou mais querendo R$ 400 de aluguel. Agora o aluguel vai custar R$ 900. Meu irmão, mais que o dobro. Essas famílias vão perceber o quê? Não dá para eu viver aqui. É impossível. Eu não vou conseguir viver num local como esse. Eu não vou conseguir pagar as minhas contas se o aluguel dobrar, mais do que dobrar. Essas famílias, obviamente, vão pensar o quê? Eu preciso buscar um novo lugar para poder morar. Eu preciso sair desse local e eu preciso buscar uma nova área, uma nova residência. Igor, o que vai acontecer? Essa pessoa que paga 400 vai abandonar esse imóvel, vai deixar o imóvel no final do contrato. E o que vai acontecer? Vai entrar para esse local uma família que consiga pagar o dobro do aluguel, mais do que o dobro do aluguel. E aí, como consequência, a gente vai ter o quê? Vai ter a mudança do perfil social desse local. Vai sair uma classe social que consegue pagar R$ 400 de aluguel e vai chegar uma classe social que consegue agora pagar R$ 900 de aluguel. Então vai acontecer uma mudança no perfil social. Essa mudança, ela vai mudar as características desse local. Por quê? Quando a população muda, praticamente tudo muda. Os serviços vão mudar, o tipo de serviço, a qualidade do serviço, a forma de tratamento que se tem com as pessoas. O shopping ele vai promover uma urbanização mais, como é que eu posso dizer, mais desenvolvida. Eu vou ter mais opções
de transporte, eu vou ter mais opções de lazer, consequentemente, eu vou ter mais comércio próximo, eu vou ter mais investimentos na região. O poder público, a prefeitura, vai começar a olhar para essa região com olhos melhores, então vai começar a investir em calçamento, tapar mais buracos, fazer manutenção de pontos de ônibus, e essa região vai começar a se valorizar. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que não necessariamente a chegada de um empreendimento imobiliário pode causar gentrificação, tá? O novo terminal rodoviário, a questão do metrô, né? Surgiu uma nova estação do metrô pertinho da minha casa. Isso pode ser um ponto que leve. A reforma de uma região, a revitalização de uma área, o reaproveitamento de um espaço, tudo que for gerar especulação imobiliária que joga o valor para cima e que mude o perfil social vai ser entendido como gentrificação. Meninas e Caio, deu para entender essa explicação? Fala para mim. Inara, Deu, tranquilo. Tainá, deu para entender? Caio, fala aí, Caio, bom dia. Sim. Entendi sim, Igor. Caio, tem alguma coisa perto da sua casa aí que tenha passado por esse momento? Que tenha algum empreendimento, alguma coisa? Aqui na rua tem. Tem? Você mora onde? Freguesia. Na freguesia? E aí na freguesia tem o quê? Tem shopping, tem alguma coisa que cresceu aí, valorizou a região? Ainda não tem, mas está construindo. Tá. Quando construir, Caio, pega a tua grana aí que tá no teu bolso e compra logo um imóvel aí perto para você poder aproveitar esse boom imobiliário que vai acontecer. Júlia, diz para mim, deu para entender essa primeira explicação? Deu. Deu? E você já conhecia esse termo? Já. Beleza, então show de bola. Então, galera, o que acontece? É um termo importante, tá? Gentrificação para vocês aí vai ser uma coisa importante. E eu quero deixar bem claro, muitas pessoas fazem a mesma pergunta. Igor, é possível ter gentrificação ao contrário, para baixo, desvalorizando o imóvel, mudando para baixo, para pior, né? Essa região? Gentrificação pensa na valorização e na mudança, entre aspas, positiva do perfil social. Atenção a isso, ok? Vamos lá. Segundo tópico. O tópico das comunidades, tá? Das favelas. E aí, eu queria levantar um ponto importante aqui, que é o termo favela e o termo comunidade. Nos dias de hoje, nós estamos trabalhando muito pouco com o tema favela, porque o tema favela traz consigo um sentido muito pejorativo, né? Porém, os moradores dessas localidades, eles vêm de forma até um pouco de... Como é que eu posso explicar? Até como forma de proteção ou até como forma de valorização da sua imagem, vem lutando muito para a manutenção do termo favela, né? Para que, de fato, essas pessoas sejam reconhecidas enquanto favelados. Existe uma questão identitária muito grande. Eu moro numa favela, eu sou favelado. A questão cultural, a questão dos hábitos, de como se vive, né? Então, usar o termo comunidade ou o termo favela precisa ser muito bem alinhado. Eu não me refiro mais à favela, eu falo comunidade, tá? Mas algumas pessoas que moram em comunidade ficam ofendidas quando você não chama aquele local de comunidade. Quando você não chama aquele lugar de favela e sim de comunidade. Então, cuidado com esses dois termos, tá? Tem uma questão de identidade muito grande. A favela, ela, para muitos lugares do planeta, ela é a marca do Rio de Janeiro, né? Além dos pontos turísticos, além das praias, as pessoas conhecem a Rocinha, conhecem o Vidigal, tá? Sabem que são comunidades que são importantes. Os grandes atores, cantores, cantoras, atrações internacionais, quando vêm ao Brasil, muitas vezes conhecem esses espaços. Então,
Vamos ter atenção a isso, tá? E, obviamente, essas comunidades e essas favelas, elas não estão apenas no Rio de Janeiro. Elas estão no Brasil inteiro. Então, é mais uma vez um tópico que a gente trabalha Rio de Janeiro e ele transborda a urbanização de outras cidades e ele transborda a urbanização em outros estados, tá? Então, atenção. Características da favela. A primeira, a renda média da população é de R$ 910, menos de um salário mínimo, ok? É muito pouco. E vale destacar que essa renda média é de R$ 910 e vale destacar que R$ 910 é a renda média. Tem gente que ganha menos por mês, o que é um absurdo, ok? Viver com menos de um salário, viver com um salário já é difícil. Viver com menos de um salário é muito mais difícil, ainda mais se tiver filhos, né? Nas favelas, as mulheres são as principais provedoras. São elas que levam o sustento para casa, ok? São elas que carregam a grana. Elas que fazem a casa girar, que fazem a economia da casa acontecer. Elas que são as provedoras. Por vezes, muitas casas não têm a figura paterna, né? Não tem a figura masculina, por uma série de questões. Mas, por muitas vezes, essa mãe preta, né? Essa mãe favelada, ela vai ocupar esse espaço, vai sustentar o filho com um suor absurdo, né? E ela vai conseguir sempre prosperar ou buscar esse momento de prosperidade, não só para ela quanto para o filho. É uma mãe que sofre, é uma mãe que precisa de amparo, de suporte, de atenção do Estado para com ela, para com seu filho, batalhadora, trabalhadora, na maior parte das vezes com baixa instrução. Ela necessita de empregos com baixa qualificação, por vezes ocupando cargos tem baixa remuneração, baixa qualificação, onde não é possível você ter essa ascensão no trabalho, né? Ser promovida e conseguir melhores condições. Geralmente são mulheres com o primeiro filho em uma idade baixa, né? Então, assim, antes dos 25 anos com o primeiro filho, que complica muito a qualificação e o estudo. A gente sabe que nesses locais a taxa de gravidez na adolescência é maior, né? Então, assim, é muito complicado você começar a vida adulta já tendo a responsabilidade de arcar com um filho. Vocês sabem, menos a Júlia que está chegando agora, eu tenho o Antônio comigo aqui, 1 ano e 2 meses, e, cara, só a lata de leite em pó que ele toma, meu irmão, já não dá para ser sustentada por uma mãe que ganha um salário mínimo, né? Ou menos do que isso. Se você quiser dar de melhor para o seu filho, cara, esse valor é muito alto. Então, essas moradoras de comunidade que sofrem, que lutam, que correm atrás, cara, elas de fato são heroínas desses espaços, tá? O ponto 3 também tem relação com o ponto 2, né? Essa violência policial é um dos maiores medos. Na semana passada, se eu não me engano, vimos um caso assustador, absurdo, mas que não é o primeiro, né? Aquela história do menino no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, com aquela quantidade enorme de tiros na casa, não tinha nenhum bandido lá dentro, né? Isso já ficou bem claro. Além disso, o corpo do garoto foi levado e os pais não sabiam para onde. Então, a violência policial ela está presente. A polícia ela tenta promover algumas ações sociais para amenizar um pouco essa relação, mas é difícil, tá? No Rio de Janeiro, as favelas têm um ponto um pouco diferente, porque as favelas são conurbadas. E aí eu preciso voltar aqui para vocês. Ju, caso você saiba, tudo bem, mas vale ressaltar. Conurbação é quando você tem o adensamento da mancha urbana. Então você tem uma mancha urbana e a outra mancha urbana aqui. As manchas urbanas vão crescendo até que elas se aproximam e começam a se entrelaçar. Acontece a mesma coisa com as comunidades ou com as favelas. Eu tenho uma favela do lado da outra. Elas vão crescendo. E elas começam a se entranhar. Não dá mais para saber aonde começa a Nova Brasília e aonde começa a Nova Holanda, no Complexo do Alemão. Então, no Rio de Janeiro, as favelas cresceram tanto que elas foram se aproximando. Não dá para saber aonde é uma, aonde é outra. O que eles fazem?
eles juntam um monte de favelas e criam um complexo. Complexo da Maré. Aqui tem Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Complexo do Chapadão, que são comunidades hoje no Rio de Janeiro que estão aglutinando favelas. A gente não costuma chamar de Complexo da Rocinha, a gente chama de Favela da Rocinha. A gente também não chama de Complexo do Vidigal, a gente chama de Favela do Vidigal, ou Comunidade do Vidigal, ou Comunidade da Rocinha, justamente porque justamente porque ali você só tem uma comunidade, uma favela. Ah, Igor, mas existem localidades dentro dessa comunidade. Tudo bem, localidade é uma coisa, tá? Mas você aglutinar essas favelas e criar ali um complexo, aí são outras regiões do Rio de Janeiro. Mas, por favor, a característica de complexo, ela está muito relacionada ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem essa característica. Aí você fala para mim assim, Igor, mas por quê? Tem uma questão cultural, tá? Que as favelas foram crescendo de maneira muito pulverizada e, obviamente, depois que elas cresceram, acabaram se juntando, tá? E tem uma questão muito de identidade, de falar, eu moro na Baixa do Sapateiro, na Maré, ou eu moro no Parque Arará. E aí, de assim por diante, eu vou me identificando com aquela região, como, por exemplo, acontece em outros lugares do Rio de Janeiro, que ao invés de você falar, no meu caso, você mora onde? Eu moro no Meier. Aqui é Meier, mas dentro do Meier existem outros subbairros. Então é como se fosse o complexo do Meier e outras pequenas favelas, né? Então tem o Caxambi, o Lins, Água Santa, Engenho de Dentro e assim por diante. Então, é uma característica do Rio de Janeiro, é uma característica muito nossa, mas que vocês precisam ficar atentos também. Seguindo aqui, ponto 5, submoradias. As casas de favela, cara, por vezes não tem tijolo e cimento. São casas feitas, por vezes, de materiais aproveitados, sei lá, tapumes de obra. São casas que sofrem com a carência de infraestrutura. São casas que, por vezes não, né? Na maioria dos casos, não tem acesso à água encanada. E aí, pulando para o tópico 6 já, não tem saneamento básico. Ontem eu estava dando uma aula particular pelo Google Meet, e aí eu estava conversando com uma aluna do primeiro ano de um colégio tradicional aqui do Rio de Janeiro, e aí, papo vai, papo vem, eu virei para ela e falei assim, aí, como é que você está achando aí da pandemia e tal? Ela, muito triste, muito complicado, tá difícil. E ela falou assim, Igor, por que cidades como Rio de Janeiro, Manaus, São Paulo, Fortaleza, vem sofrendo tanto com a questão do coronavírus, né? E aí os estudiosos estão dizendo que 2 cidades são por um motivo e 2 cidades são por outro. Rio de Janeiro e São Paulo por essa enorme concentração populacional e por essa necessidade de manter o comércio vivo, de manter as coisas circulando, né? Então, mais movimentação de pessoas, mais concentração, maior a contaminação do vírus. E ela falou, tá, mas por que Manaus e Fortaleza? Muitas pessoas estão dizendo que Manaus e Fortaleza são 2 cidades que sofrem muito com o coronavírus em razão da falta de saneamento básico, né? Então, saneamento, já falei isso para vocês, mas saneamento básico, cara, é básico. O nome já diz, é saneamento básico, é esgoto. Quando a gente vai ao banheiro, a gente faz o número 2, cara, o número 2 ele desce pelo vaso e vai embora, e você não se toca mais nele. Tem gente que nem vê, que só aperta a descarga e deixa aí. Em muitas cidades do Brasil, em muitas comunidades Brasil afora, você faz o número 2 e ele sai na sua porta. Desce pelo vaso e aparece na sua calçada. Isso não é brincadeira. Ou aparece no valão perto da sua casa. Tem gente que mora muito perto de regiões com o canal ali, aquele córrego saindo esgoto in natura. É o número 2 in natura, sem tratamento. E aí, eu adoro fazer isso, essa possibilidade que a gente tem. Palafitas. Muitas pessoas, mas não são poucas não, muitas pessoas no país vivem dessa maneira aqui. E que fique claro, as pessoas fazem as necessidades nessa água aqui, que é a mesma água que as crianças brincam.
Então, assim, não tem plano B. Olha isso. Olha isso. Tá aqui, ó. Favela de palafita. Muita gente vive desse jeito no nosso país. Aí você fala assim, isso, Igor, isso é impossível. Não é. Essa é a realidade. Olha aqui. O cara tá descalço. A criança ela tá descalça. Não, tá de chinelo aqui no caso. Mas de chinelo também não protege muita coisa, não. Então, essas casas aqui não tem saneamento básico. Ou o cara faz num balde e vai jogar no meio do mato, ou, meu irmão, já era. Vai lá para dentro. E o cara vai ter algum tipo de problema. E aí, qual é o problema que a gente vai se deparar aqui? É uma questão de saúde pública. Doenças podem ser transmitidas por esse destino indevido desses restos, né? Das fezes e assim por diante. Eu já falei com vocês algumas vezes que a Barra da Tijuca ela tem um condomínio chamado Península e vocês obviamente conhecem, fica do lado do curso aí. E para quem mora nos condomínios, para quem mora nos prédios, né, mais profundo, geralmente quando a maré tá muito baixa ou quando tá muito calor, cara, o cheiro que sobe é um cheiro insuportável. Apesar de ser um condomínio de padrão elevado, você tem algumas condições ali de saneamento básico que carecem muito de atenção. E essa atenção, ela se dá muito porque do outro lado da lagoa ali da Barra, nós temos uma comunidade, né, que é aquela comunidade ali da Muzema, onde o tratamento do esgoto é praticamente inexistente. E aí isso vai para as lagoas da Barra, Lagoa da Barra, que é a mesma que vai estar ao redor da península, porque a península é realmente uma península para dentro da Lagoa da Barra. E esse cheiro é o cheiro da falta do saneamento básico. É a mesma coisa, por exemplo, no começo do ano que muita gente esqueceu, a questão da água da SEDAI. Chegava na sua casa como? Chegava na sua casa com gosto de terra. Eu não sei se chegava na sua ou se ainda chega na sua. Eu voltei a tomar água e a minha água voltou a ser água do filtro. Eu já não estou nem sentindo mais o gosto. Se tiver com gosto, eu não estou nem sentindo mais. Meu corpo meio que se acostumou. Mas aquela água lá, ela passou a chegar aqui com esse gosto de terra porque a gente deixou de dar vazão pro quão poluído estava essa água. Então, é um ponto, e aí que fique claro isso, tá? Nesse momento do ano de 2020, se você me perguntar assim, Igor, fala alguns temas que podem cair na prova do Enem. Cara, para esse ano, para mim, é uma incógnita absurda. Mas para 2021, eu poderia postar, por exemplo, na prova da UERJ falando sobre água e sobre abastecimento, água com gosto de terra. Ou para o ano de 2021, eu posso ter questões falando sobre a pandemia, né? Vocês sabem muito bem que o fluxo de pessoas da África para a Europa é gigantesco. Com a pandemia, o fluxo da Europa para a África aumentou. Então, eu estou tendo uma inversão do movimento migratório. A pandemia vai trazer uma série de discussões, vai falar um pouquinho de globalização, vai falar de movimentação de pessoas. Então, para o futuro, eu não sei. Mas a água que a gente perdeu no começo do ano, a quantidade de dinheiro que a gente gastou com garrafas de água mineral, é uma questão que pode ser levantada tranquilamente numa prova. E a questão do saneamento básico é o principal ponto que se relaciona com o coronavírus em algumas cidades do Brasil e também é um ponto que se relaciona com o problema da água no começo do ano aqui no Rio de Janeiro. Então, atenção a isso, ok? Não vai dar mole, tá? Entrou uma outra Júlia aqui, acho que é a primeira aula dela. Oi, Júlia, tudo bem? Acho que sim. Júlia Fernandes, tudo bem, Júlia? Não é a primeira aula, não, eu já fiz. Ah, mas você veio pouco aqui, hein? É Você assiste minha aula gravada, né? Ah, entendi. Tô de olho, hein? Tudo bem, Ju? Tudo. Tá frio por aí? Tá, muito. Caraca, meu irmão. Tá brabo, velho. Vamos lá. Seguindo. Qualquer coisa fala comigo, hein, Ju? Temos duas Júlias agora. Tá, pode Vamos deixar. lá. Beleza. Passando aqui, galera. 7. Poder paralelo. Tráfico e milícia. Vou te passar um dado agora assustador. Tá preparado? 450 espaços do Rio de Janeiro não são controlados pelo Estado. O que isso quer dizer? Existem 450 espaços na cidade do Rio de Janeiro onde a polícia não entra. Não entra. E aí, não é só a milícia. O tráfico também tem uma grande parte desse poder paralelo. Mas por que poder paralelo, Igor? Porque eu tenho o poder do Estado e eu tenho o poder paralelo, que vai andando ali, ó, lado a lado. Eles não se chocam. Até porque quando se chocam,
você tem conflito, combate, mortes, tiroteio, bala perdida, né? Falta do uso da inteligência por parte das polícias, falta de investigação. Então, o que a gente sabe, na verdade, o que se sabe, né, de maneira bem límpida e clara, é que existe, de fato, locais da cidade onde a polícia, onde o Estado não tem ingerência alguma. Então, é um ponto importante. Não sei aqui se alguém já teve o desprazer de conhecer um lugar como a favela, um lugar, desprazer digo porque muitas pessoas vivem em condições muito ruins, né? Culturalmente um espaço muito rico, economicamente um espaço pujante, porque existe ali muito mercado consumidor, mas a gente sabe que as pessoas precisariam de mais estrutura para poder viver, né? Então é um espaço que carece de muitos serviços, é um espaço carente, né? Mas estar numa comunidade como essa, principalmente se existir ali um poder paralelo, é algo que vai causar medo, é algo que vai causar desconforto, né? Dependendo da forma de poder paralelo, você vai ser acharcado, vai ter que pagar uma taxa para poder viver por ali. Na hora de pagar o gás, tem que pagar o valor que esse poder paralelo deseja, o gatunete, o aluguel, né? Por vezes tem que pensar como esse poder paralelo, se comportar como o poder paralelo gostaria. Então é complicado a vida dessa população que vive sobre esse medo, ok? Além disso, nós temos também a questão da carência dos serviços básicos. Isso aí é muito simples a gente explicar, né? O Estado não chega e falta os serviços básicos aí. Por vezes, coleta de lixo, né? Por vezes você tem a carência da água potável, falta atividade cultural, falta a pracinha com a academia da terceira idade, falta a manutenção do campo de futebol da pracinha do meio da comunidade, falta um projeto social, um projeto de arte, um projeto educativo, faltam creches. E aí, óbvio que esse ponto é muito importante. Como é que uma mulher hoje, como é que uma mãe de família com 3 filhos, que está grávida e coloca seus filhos para estudar, vai sair para trabalhar? Ela necessita de colocar essa criança que vai ser gerada na creche. Essa criança vai ter que entrar na creche, não tem jeito. Ela precisa de um apoio, de um suporte. Existe uma rede de solidariedade muito grande nas comunidades com mulheres que ficam com o filho de outras para que essas possam trabalhar. E cobram valores pequenos para poder ajudar, para poder fazer o auxílio. Essas creches sociais, elas são importantíssimas, porque sem elas, as mães não podem descer a comunidade ou sair da comunidade para poder buscar o sustento da família. Então, é um ponto muito curioso, curioso no sentido de coisas novas, não no sentido de coisas boas, mas vamos ter atenção a isso, tá? Porque é outro ponto que pode aparecer tranquilamente, porque não é a realidade apenas do Rio de Janeiro, é a realidade de todo o nosso país, beleza? O próximo seria presente em todas as zonas da cidade. Eu tenho comunidade na área central, tenho comunidade na zona sul, tenho comunidade na zona norte, tenho comunidade na zona oeste e tenho muitas comunidades na Baixada, Niterói, São Gonçalo e assim por diante, tá? Igor, qual é a zona da cidade que tem mais comunidade? Não sei. Não sei. E essa pergunta, para mim, ela não é relevante. Porque eu tenho a Previdência, eu tenho o Morro da Mineira, eu tenho São Carlos, eu tenho Pavãozinho, Complexo do Alemão, Complexo do Jacaré, Complexo da Penha, o Chapadão, Bugiúgue na ilha, Favela do Dendê na ilha, Salgueiro em São Gonçalo. Todas essas comunidades estão presentes pelo Rio de Janeiro, tá? E não me importa qual é a área da cidade, com mais ou com menos. O que a gente sabe é que, independentemente disso, de quantas são, as favelas estão passando por um processo de expansão contínuo, diário. Por que o governo não faz nada? Por que não existe a presença do governo ali para impedir esse crescimento? Vários motivos. Um dos principais motivos é a presença do número 7, do poder paralelo. 9. Não, 9 não, né? 10. Já falei um pouquinho sobre isso. Carência de atividades culturais e artísticas. Isso é muito ruim, tá? Muito ruim. Porque se eu não tenho educação, se eu não tenho acesso à arte,
se eu não tenho acesso à cultura ou ao esporte, a chance de que eu me envolva com o errado, ela aumenta. O fato de ficar ocioso, o fato de não ter nada para fazer, o fato de passar muitas vezes o dia sem os pais, é algo que aproxima você de fazer coisas erradas. Que pode ser desde o tráfico simples, né, o aviãozinho que leva a droga de um lado para o outro, até mesmo algo mais complexo com a sua entrada no tráfico de drogas. Então, é complicado a gente pensar nesse ponto, mas, ao mesmo tempo, é algo que não é difícil da gente conseguir entender o quanto que essas atividades culturais podem transformar. A gente teve um exemplo agora bem bacana, né? No início do ano, a gente teve essa avalanche aí que foi o Big Brother, e um dos personagens principais era um morador de comunidade, né? O Babu. E o Babu, ele é um cara que vem de um projeto social chamado Nós no Morro, né? E esse projeto social, ele, ao mesmo tempo, permite que, através da cultura, você consiga alcançar novas formas de viver, uma melhor qualidade de vida. E o mais importante nisso tudo é que existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de você ascender socialmente. Thiago Martins, por exemplo, é um cara que também é um bom exemplo disso, né? Que com projetos sociais da comunidade pode, de repente, sair desse espaço para tentar a vida num lugar melhor. De certa maneira, são casos raros, né? Mas a gente sabe que existe. Se eu não me engano, aquele Jonathan Azevedo também, que fez o Sabiá na novela, esqueci o nome da novela. Quem é noveleiro aí, ou o Caio, se for noveleiro também, pode me falar o nome da novela? Força de alguma coisa, se eu não me engano. Aquela novela que a Juliana Paz era a Bibi, né? O Sabiá, ele é um cara também de comunidade, com projetos sociais, acabou vindo para a mídia, indo para a cultura, né? Virou um ator reconhecido, respeitado. Então isso é muito importante. Esses projetos sociais, eles podem salvar vidas. Igor, isso não é só no Rio de Janeiro. Ninguém falou que é só no Rio de Janeiro. Foi o que eu falei. É um slide de Rio de Janeiro que vai corroborar com assuntos interessantes sobre praticamente tudo. Beleza? Meus amores, meninas, Caio, preciso ouvir de vocês. Pelo menos alguma coisa aí. Igor, eu não entendi alguma coisa. Igor, repete um outro ponto para mim. Como é que vocês estão vendo aí? Me dá esse feedback. É uma aula que a gente sabe que tem uma relação um pouco diferente, é uma coisa muito mais atual. Alguns pontos podem ter surgido na cabeça de vocês. Fala comigo aí, por favor. Tá tudo bem. Não, esse tá tudo bem que me acaba. Esse tá tudo bem que me deixa maluco. Quem falou? Foi a Tainá que falou que tá tudo bem? Foi. Tainá, vai voltar a Geografia Física na próxima aula. Aí não vai ficar tudo bem. Então, mas aí você não fala nada, eu vou começar a dar Geografia Física de novo para vocês terem dúvida. Eu falei durante 42 minutos. Nada, vocês entenderam tudo. Foi uma maravilha, deu para entender tudo, de ponta a ponta. Bora, Sara! E Nara, vambora, vocês que participam mais aí. Tá tudo bem também, é tudo muito comum, né? Não tem muita dúvida, assim. Muito do dia a dia, né? Você mora onde mesmo? Eu moro em São João do Meriti. E aí, tem milícia por aí? Assim, tem, mas não perto de onde eu moro. Mas tem, não tem? Tem. Uma loucura Mas isso. eu já morei perto do Chapadão também. E ali o bicho pega. Eu tinha uma aluna, e aí foi até bem curioso, que ela perdeu uma prova minha, porque o tráfico simplesmente falou que as combis iam parar de circular na comunidade. E ela não tinha como sair para poder chegar no colégio. Sim, e lá combis são muito, assim, tipo, usadas mesmo. Porque não tem ônibus, não tem nada disso, né? Tudo Kombi mesmo. Exato. Então, por exemplo, você provavelmente pode ser num círculo próximo, ou pode ser num círculo um pouco mais distante, ou até num círculo bem mais distante. Nós perdemos jovens amigos para o tráfico de drogas, para a violência. Eu, por exemplo, falando um pouco de experiência própria, eu estudei num colégio particular pela vida toda, não era um excelente colégio particular, era um colégio nota 6, 6,5, com excelentes professores, mas faltava muito da direção, da coordenação. E aí a gente descobriu que um amigo nosso do terceiro ano, eu era do primeiro na época, né? Um amigo nosso do terceiro ano estava envolvido com as drogas,
Mas pra gente ele era apenas um usuário. E aí quando foi um dia de manhã, ele foi achado morto numa comunidade. Porque na verdade ele não era apenas um consumidor, ele era um traficante de drogas. Então assim, num espaço de escola particular, num bairro de classe média, isso não foge da nossa alçada. Você imagina, por exemplo, em uma região de comunidade, né, a gente sabe que a droga está no asfalto, está na comunidade, está na casa dos mais afortunados, na casa dos menos afortunados, mas o que a gente tem na mídia é um olhar muito mais focado na questão das drogas nesses espaços de comunidade, né? A gente conhece muita gente que mora em situações, que vive em situações muito boas, de poder aquisitivo alto e que se envolve no mundo das drogas. Então, não é uma questão de classe social, né? Isso é bem emblemático pra gente. Beleza? Vamos lá. Oi, Igor. Fala, Inara. Deixa a Inara falar antes, Milena, depois você fala. Vai, Inara. Não, só ia falar só que, tipo, às vezes isso é uma coisa muito presente, né? Porque, assim, eu tava conversando há um tempo atrás com um amigo meu, né? Daí ele tava me contando que na escola dele abriu uma boca de fumo, tipo, na escola dele, sabe? Uma escola municipal. Que Então, isso? tipo, isso é extremamente surreal mesmo. Sabe? Eu não sei. A Tainá vai poder me corrigir. Se ela falar que não, eu conto. Tainá, eu já falei da história do menino armado na minha sala ou não? Acho que não. Então, eu dava. Mas isso é muito comum, isso é Então, muito comum. mas olha o que Aluno eu... usando droga na sala. Não, mas olha o que eu vou te contar. É comum quando você escuta dos outros. Olha isso, presta atenção. Eu dava aula e aí uma professora, eu precisava muito que uma professora qualquer de escola pública assinasse minha folha de estágio. E em educação, muitas vezes você tem que ir 30 vezes no colégio para poder fazer estágio. E vocês provavelmente já estudaram em colégio que fica uma pessoa lá atrás, que é o estagiário sentado na cadeira, né? E aí, o que aconteceu? A professora falou, olha, eu na cara e na coragem mesmo, cheguei na porta do colégio, bati na porta e falei, ó, eu queria falar com a coordenação. Só que meses antes, tinha acontecido aquele massacre naquela escola de Realengo, que aquele cara entrou com a arma, né, e atirou nas crianças e tal. Então as escolas públicas estavam com muito amedrontadas, estavam todas fechadas. E aí bate um cara na porta sem saber quem é, o cara botou o olhinho assim naquele buraco da porta e falou, fala aí, irmão, o que você quer? Eu falei, não, cara, eu queria falar com a diretora. Aí mostrei um papel assim, eu sou aluno da UERJ, e eu precisava falar com a coordenação e tal, questão de estágio. Aí ele, com muito medo, abriu, eu sentei na sala da diretora, conversei com ela, ela falou, olha, tem uma professora aí de geografia, você conversa com ela e vê o que você consegue. Aí eu fiquei esperando. A professora veio e falou assim pra mim, olha, assiste algumas aulas minhas, mas não precisa assistir tudo não. Me dá a folha de papel aqui logo que eu vou assinar pra você. Aí quando ela acabou de assinar, ela assinou tudo de uma vez só, ela virou pra mim e falou assim, você me substitui? Aí eu falei, olha, eu posso substituir, mas preciso ser orientado, eu tô na faculdade ainda, consigo dar uma aula, já sou professor, mas preciso de orientação. Ela falou, olha, eu dou aula, ela falou o nome de um colégio, eu dou aula no colégio tal, que agora eu confesso que eu não lembro, e eu preciso que você me substitua lá. E aí eu fui, serelepe pimpão, né? Botei uma roupa simples, sem muita coisa, né? Era numa comunidade, aquele receio que você tem, você está indo pela primeira vez. Era uma aula que começava às 7h40 da noite, eu cheguei por volta de 7h20, me apresentei na coordenação, falei que ia substituir a professora, e aí quando eu entrei na sala, umas 4 ou 5 meninas sentaram na primeira cadeira, e assim, já abriram o livro, abriram o caderno, colocaram data, e aí, professor, tudo bem? Super interessadas, né? E eu lá. Entraram mais uns 4, 5 meninos, a turma foi ficando um pouco mais cheia, e eu comecei a aula. E aí eu comecei a aula, e no fundo da sala, a minha sala era como se fosse a sala do JLMed, mas é como se a porta fosse no ar-condicionado, aquele ar-condicionado do final da sala. Então, quem tá de frente para mim, não vê quem tá entrando na sala. Aí, beleza. Tô eu dando aula, a sala era muito maior que a sala da Jarline, muito maior. Botar assim umas 6 salas da Jarline, aquelas salas bem grandes mesmo de colégio. Aí, nessa, entra um cara lá atrás com aquelas mochilinhas, aquela mochilinha de corrida, que é bem fininha, de plástico. Ele entrou, sentou na cadeira lá no canto lá, abriu essa mochilinha, tirou o celular, aí botou os fones de ouvido.
ajeitou aqui atrás assim, pegou uma pistola e colocou a pistola em cima da mesa. Só que assim, sem me olhar, como se eu não estivesse ali. Pegou, botou a pistola em cima da mesa assim. E sentou assim. Fone de ouvido me olhando. Só que assim, me olhando com uma cara como se estivesse me assistindo. Realmente, eu dando aula e ele assim, só que tava com fone de ouvido. Então ele tava ali dentro. Aí eu falei, caraca, é agora. Vou morrer. Certo, vou morrer. Com certeza. Eu não vou sair vivo daqui. O que eu fiz? Continuei dando aula, com muito medo. Aí daqui a pouco, ele tirou o fone. Aí ficou assim, meio que dando mais atenção pra aula assim. Aí tocou o sinal do intervalo. A galera foi pro intervalo. Aí chegaram umas meninas para tirar dúvida, outros meninos também. Aí eu falei, galera, posso fazer uma pergunta? Aí os alunos, não, professor, mas não precisa nem perguntar, não. Isso é muito normal. Ele vem toda a aula aqui. Na verdade, ele frequenta a escola muito mais para ter o certificado do segundo ano. Ele não estuda. Como ele vai conseguir, a gente não sabe, mas acho que ele vai conseguir para ele poder passar. E ele não faz nada. Ele vem só armado para a escola. Eu falei, que ótimo e tal. E aí, o que aconteceu? A aula voltou, eu tinha mais um tempo de aula nessa turma, eu ouvi um tiro, pá, lá fora, bem longe, pá, aí eu falei, meu pai, como é que eu vou embora daqui hoje? Aí eu ouvi outro, pá, eu falei, que isso, meu pai do céu, já era. Ele foi, pegou a arma, colocou a arma na bolsa, escondeu a arma na bolsa, botou a mochilinha nas costas e saiu da sala. Tranquilo. Aí eu falei, gente, o que aconteceu? Não, Igor, ele faz parte do movimento. Né? Ele faz parte do movimento. O que ele faz, a gente não sabe, mas ele faz parte do movimento. Então, quando eu vi o tiro, ele foi lá para poder meio que dar ajuda, para ser suporte, para ser mais um. Claro, ele faz parte do movimento. Então, assim, dentro de uma escola pública, existem outras escolas que são muito organizadas, né, e que não permitem isso, conseguem ter o controle, mas em algumas não se tem esse controle. E esse relato foi um relato meu, aconteceu isso comigo uma vez. Tem um professor de geografia amigo meu que dá aula dentro de uma comunidade e para chegar no colégio tem que passar pela boca de fumo e cumprimentar. Opa, bom dia. Opa, o cara fala, ó, o professor está subindo lá. E é respeitado. Os traficantes, né? A galera que trabalha no tráfico respeita o professor, sabe que ele está indo para o colégio. Né? Então, assim, tem uma questão nas comunidades que, para você poder entender de fato comunidade, você precisa viver um pouco aquilo, né? Não adianta só ler. Só ler vai te deixar muito, muito atrás daquilo que você realmente precisa. Então, vai, Milena, fala para mim aí. O que você ia falar? Eu ia falar, é porque, tipo assim, eu tinha um amigo que ele morava no Rio das Pedras. E o Rio das Pedras é milícia. Só que as pessoas falam, tipo assim, ele sempre falava pra mim que lá as coisas eram muito organizadas. Tipo, não podia ter drogas, ninguém fumava maconha. E assim, ele falou que, tipo, não tinha tiroteio, não tinha briga, não tinha nada, sabe? Porque era milícia. Sim. Quando é tráfico, é diferente. E eu nem sabia, tipo assim, antes disso eu nem sabia dessa relação, sabe? E pelo que eu entendi, as pessoas se sentem até mais confortáveis. Eu sei que tem algumas coisas, tipo assim, se você tiver uma loja, você tem que pagar pra milícia pra ter a loja também e tal. Mas, pelo que eu entendi, as pessoas se sentem bem confortáveis. Algumas pessoas se sentem bem confortáveis com esse controle paralelo, né? Então, vamos lá. Quando a milícia surgiu, ela surgiu como uma possibilidade de solução para o tráfico. Então, o que acontece? Quando a milícia surgiu, tinha um cara chamado Wagner Monte, que era um repórter que falava aquele escracha na televisão, que depois virou deputado e tal. Esse cara, ele tinha uma audiência absurda na Record, e ele dizia, a milícia veio para ajudar, a milícia veio para combater o bandido, né? A milícia veio para poder limpar a comunidade. Mas quando eles começaram a perceber que eles tinham poder, a coisa começou a entornar o caldo. Então, assim, é verdade que em certas localidades onde existem milícia, a violência diminui, um tipo de violência diminui, né? Mas, se você não funcionar como a milícia quer, existe um outro tipo de violência, que é a questão dos assassinatos, do fato dos homicídios, dos crimes encomendados. Hoje é complicado, porque eles têm um controle sobre o espaço e eles têm um controle sobre o transporte público, fornecimento de gás, de internet, de TV.
viver naquela regra é imprescindível para você conseguir viver. Então, assim, em algumas localidades, e aí talvez seja o exemplo que você está trazendo, a milícia seja um pouco mais comportada e respeitadora da comunidade. Mas o problema é o que vem a reboque disso. E aí, Milena, eu não sei se você já teve a oportunidade, mas se eu fosse você, eu assistiria o filme do Tropa de Elite, mais uma vez, o 2. Porque ali fica retratado como a milícia surge, né, e como a milícia opera. Eu acho que o Tropa de Elite 2, ele é, assim, aula de geografia. Ou na aula de geografia, não, aula de vida mesmo, aula do que acontece, né? A gente fala de geografia porque das matérias que nós temos é aquela que mais esbarra nesse tipo de conteúdo. Mas eu diria a você que é levemente assustadora a presença desse poder, é levemente assustadora a presença desse poder paralelo, tá? Concordo com você que para muitas pessoas isso vem para amenizar, diminuir um pouco da violência, mas é complicado, é um tema muito delicado, muito difícil, é um poder paralelo complicado. Não gosto nem de ir além, porque a gente sabe que é um tema tão complexo, que envolve tanta coisa, e que a gente precisa ter uma atenção especial para esse tema, porque dentro de uma parte da cidade, que faz parte de um Estado, ter um poder que não é controlado pelo Estado, que o Estado não pode acessar, é muito difícil, é muito complicado. Então, ficar atento aí é algo muito importante a esse ponto. Beleza, Milena? Deu para entender isso? Deu, tranquilo. É porque, tipo, eu sempre fiquei pensando nisso, sabe? Tipo, as pessoas se sentirem mais confortáveis com uma coisa totalmente agressiva do que com o próprio governo. Mas, na verdade, elas cresceram com isso, né? Tipo, elas estão sempre ali e, no fundo, tipo, entre aspas, dizem que ajuda, sabe? Que protege, então... Sim. Você lembra da Muzema, que caiu o prédio lá? Lembro. Milícia. Os caras vendem o apartamento. Eles constroem, sem nenhum tipo de documento, de registro, de nada. Constrói e vende. Entendeu? Ah, caiu. Quem é o responsável? Ah, vai procurar na milícia lá. Vai lá. Vai se meter lá na milícia para saber quem foi que construiu. Né? Então, assim, eles vão tomando conta do espaço e é difícil, cara. É difícil. Para muita gente, você tem noção, Milena? Para muita gente, o caso da Marielle está envolvido, tem relação com milícia. Né? Então, a gente tem que ponderar aí a existência desse poder paralelo, a existência dessa situação, que é uma realidade hoje em diversas comunidades. Tá? Então, surgiu de uma forma, surgiu de um jeito, e o filme Tropa de Elite, eu acho que ele é aula. Se você não assistiu Tropa de Elite 2, seria importante que você assistisse. Fechado? Tranquilo? Vamos Beleza. seguir aqui. Valeu. Ih, cliquei errado aqui, ó. Que loucura. Ai, cadê? Aqui. Vamos lá. Mobilidade urbana, né? A gente tem um problema grave na nossa cidade de mobilidade urbana. Muito trânsito. Transporte coletivo extremamente ruim, né? Extremamente complicado. O transporte alternativo, que seria aí o uso da bicicleta, ele recebe incentivo, mas o que a gente vê não é esse incentivo necessário para que realmente mude essa cultura do carioca. Né? Na Barra da Tijuca, por exemplo, eu quero ir no A2 lá para assistir uma aula do JLMed. Meu irmão, vai pedalar no meio da rua, tá? Não vai chegar lá por ciclovia, não. Tem ciclovia nas praias, tem ciclovia como essa que caiu, que está na imagem aí, tá? Tem ciclovia na Terra do Flamengo, tem ciclovia no Maracanã, no Engenhão. Vai colocar ciclovia em toda a cidade para poder, de fato, permitir a mobilidade urbana e o uso da bicicleta, né? Aí tem a questão do custo do transporte. A gente sabe hoje que o custo do transporte é um custo elevado. Para quem usa o transporte público, fazendo um cálculo aqui, vamos arredondar para R$4, a pessoa que usa 2 ônibus por dia, um para voltar, um para ir, um para voltar do trabalho, gasta 8. Por semana, 8 vezes 5, 40. São 4 semanas, R$160 com transporte público. Sendo que o salário mínimo é de R$1.100. Então o cara gasta aí
mais de 10% do salário dele só com transporte, né? E, obviamente, a gente tem a precariedade do sistema. O trem que não funciona, o ônibus que não funciona, o metrô que muitas vezes está muito lotado, né? O sistema, ele não é um sistema bom, não é um sistema bacana. Eu confesso que olhar para essas imagens assim de pessoas juntas me dá um certo nervoso, né? Que há muito tempo que a gente não vê isso. Engarrafamento, então, é algo que a gente não vê há muito tempo na cidade. E mobilidade urbana é um ponto que cai em qualquer prova. Qualquer prova pode cair a mobilidade urbana. Enem cai, UERJ cai, Faculdade de Medicina cai. Para quem vai fazer Unigran, cai, tá? Estácio, eles também gostam de trabalhar com esse tema. Dá para trabalhar mobilidade urbana relacionando com poluição, relacionando com química, dá para relacionar com biologia, porque vai tratar de meio ambiente, de atmosfera, dá para relacionar com matemática. Mobilidade urbana é um tema que te deixa numa amplitude gigante para ser trabalhada, tá? Então, atenção a isso, é algo que você vive na pele. Inara provavelmente, né? Inara, me diz o quanto de tempo você leva para chegar no curso? Mais ou menos 2 horas. Mas aí também, Pai do céu. assim, eu saio de casa 6 horas e chego 8h30, por aí, no curso. E na hora de voltar, 2 horas também para voltar? E tipo, totalmente lotado, sabe? Então, calma aí, deixa eu fazer um cálculo aqui. Não sei se você Mas já fez assim, esse cálculo. eu fiz o cálculo já de quanto eu gasto por dia, né? Eu gasto em média uns R$18 todos os dias. R$18. Uhum. Você gasta 160 horas por mês no transporte público. Se a gente dividir 160, só na matemática, só na calculadora, se a gente dividir 160 por 24, a gente vai achar que você fica quase uma semana. Uma semana. É 6,6. 6 dias, mais de 6 dias no mês dentro do ônibus. Resumindo, 1/4 do mês você passa dentro do ônibus. Isso é assustador. Eu espero que você seja, pelo menos que você consiga sentar e Não. Ai, Não dá pra sentar, não. Às vezes até minha mochila fica um pouco pra fora da porta, mas... Que isso? Não faça isso. Olha só, deixa a mochila pra fora e não o seu corpo. Por favor. Não, mas até engraçado, gente, juro. É bem engraçado. Não é engraçado. Olha só, presta atenção. Ficar uma semana dentro do ônibus não pode ser engraçado. Isso não existe. Não pode ser. Eu sempre faço amizade lá dentro, então. Mas já tem amizade de sempre? Que encontra sempre? Às vezes. Meu pai do céu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, né? Você namora? Então, eu tive que terminar o namoro por causa disso. Por conta da disponibilidade de tempo mesmo. Ah, que susto! Não, calma. Eu já achei que você tivesse terminado porque você achou alguém no ônibus. Não. Cara, olha, eu confesso que eu pensei isso. Juro que eu pensei isso. Mas assim, já rolou um flertezinho no ônibus, já? Já rolou um flerte no ônibus. Sempre dá, né, mano? Sempre. Mas não rolou nada, não. Tem gente que sai do ônibus apaixonada, tem gente que sai do metrô apaixonada. Tainá, por exemplo, Tainá que anda muito de metrô, já se apaixonou várias vezes no metrô, que eu sei, Tainá. Sara também, tá? Sara também. As Júlias, alguma das duas já se apaixonou no transporte público? Fala pra mim. Júlia Fernandes e Júlia Machado, já se apaixonaram no transporte público? Fala pra mim. Não. Não? Eu não. Nunca olhou para aquele cara e falou assim, meu Deus, preciso saber o nome desse cara, onde que ele mora, onde que ele vive. É que paixão é muito forte, né? Não, mas vocês entenderam o que é se apaixonar. Júlia e Júlia, nunca? Não. Eu não. Eu já tive um caso desse, foi no ônibus. E aí eu fui atrás da menina, encontrei depois na rua. Foi uma loucura. A gente se apaixona, cara. Ô, Inara. No ônibus não, mas no Uber já. Aí, tá no Uber? Pelo motorista do Uber? Só que ele, tipo assim, a foto dele era muito feia. Só que quem foi me buscar era um cara, tipo assim, devia ter 20 e poucos anos e ele era muito gato. Muito, muito, muito gato. Meu pai.
Mas espera aí, agora vem uma pergunta muito importante. Ficou só na paixão ou vocês se encontraram depois? Ficou só na paixão. Ai, meu pai. Eu imagino como é que você saiu do Uber. Ai, meu Deus do céu, por que eu não falei nada? Ah, a não ser que você tenha namorado, não, né, Ju? Não, não tenho. Ah, então beleza. Mas saiu com esse pensamento? Se arrependeu ou não? Me arrependi. Mas olha só, na última perguntinha aqui. Você sentiu que ele deu brecha? Não, eu fui pra um lugar muito perto. Tipo, ele me buscou na minha escola e eu fui, sei lá, Então pra casa da minha amiga. Então ele foi super profissional, assim. Foi. Olha aí, um casamento, uma família poderia ter surgido e não surgiu. Ô, Júlia, da próxima vez, manda mensagem depois, pô. Pô, caramba e tal. Tem que ter, pô, tem que partir pra cima. Boa ideia. Caio, e você, Caio, já se apaixonou no transporte público, Caio? Fala pra mim. Nunca. Ah, Caio. É sério. Juro, Caio. é sério. Ah, tem até uma página, se eu não me engano, uma página no Facebook. Te vi no ônibus ou te vi no metrô, tem vários. Te vi no ônibus, te vi no trem, te vi no metrô. É incrível. Tem várias histórias, meu irmão. É loucura. Esse Rio de Janeiro, ele não é para amadores. Amadores não podem morar aqui, tá? Tainá, por exemplo, já se apaixonou várias vezes, que eu sei. Já se apaixonou no elevador do O2 aí. Já se apaixonou nos corredores do Mais O2, tá? Não sei de onde você tirou isso. Hã? Não sei de onde você tirou isso. Eu tenho certeza. Nunca se apaixonou. Você, por exemplo, nunca se apaixonou dentro do BRT? Tainá? Eu não me apaixonei em nenhuma situação. Calma aí, pô. Pelo amor de Deus. Milena, vai nem falar nada não, né? Vai ficar quieta aí, né, Milena? Vai nem falar nada, né, Milena? Milena? Oi. E aí? Já se apaixonou no transporte público? Fala pra mim. Não. Nunca olhou pro cara e falou assim, meu Deus. Não, nunca. Nunca? Sara, falta só você. Já se apaixonou, Sara, no transporte público? Cara, mas olha só, era carnaval no metrô. Sensacional. De frente pro outro, que dá pra ver a cara da pessoa. Tipo assim, o garoto era lindo. Tipo assim, tinha mó cabelão, assim, tipo, ele era muito lindo. Eu troquei de vagão, cara, não, a gente vai ter que ir lá. Aí a gente trocou o vagão e ficou lá conversando, mas tipo assim, só conversou e tal. Mas ele só era bonito, que ele não falava nada. Aí eu fiquei, eu desisti. Caraca, tá vendo? Duas famílias poderiam ter surgido e não surgiram. A Júlia poderia agora estar namorando com o cara. A Sara podia estar agora namorando também. E aí, meninas, faltou iniciativa. Se for, faltou iniciativa. É uma loucura. Da próxima vez, Júlia, deu 5 estrelas pro cara, Júlia? Claro, né? Sensacional isso, cara. Ai, que momento. Olha, eu espero que a Jarline veja esse momento dessa aula, porque a Jarline já se apaixonou. Eu tenho certeza. Vou até perguntar aqui para ela. Vou mandar um áudio aqui para ela aqui, que eu tenho que saber disso. Jarline, eu estou com seus alunos aqui ao vivo comigo. Eu preciso saber o seguinte. Você já se apaixonou no transporte público? No ônibus, no trem, no metrô? Já entrou, olhou e falou: meu Deus, que gato. Já ou não já? Fala pra mim, tem que ser rápido. A aula vai acabar em 13 minutos. Beijo. Ela vai responder, obviamente, que sim, né? Ela não vai dar dar esse mole e falar que não, tá? Responde já, vê logo esse áudio, por favor. Vamos lá. Seguindo aqui com o nosso conteúdo, já partindo pro final dele, o outro problema grave que a gente tem é a questão das enchentes e também dos desabamentos, né? A gente tem como causa aí a topografia da cidade, que a gente tem um relevo muito acentuado, né? A gente tem os morros, tem o maciço da Tijuca, a Pedra Branca, a Pedra Bonita. A gente tem a Floresta da Tijuca aí, que tem uma vegetação exuberante, uma biodiversidade muito grande, mas que também contribui para que essa água seja canalizada para algumas regiões do Rio de Janeiro, né? A gente tem a questão das ocupações irregulares, que também afetam demais essa questão. As casas nas encostas também levam a algumas situações bem complicadas, né? O solo é impermeável. O que isso quer dizer? A água não infiltra no solo, acaba se acumulando, né? Essa impermeabilização do solo aí ela é muito complicada. E, por último, nós temos a questão do lixo,
que é uma questão cultural, uma questão de hábito do carioca, um hábito do brasileiro, né? De jogar o lixo na rua. Esse é o lixo que vai entupir o ralo, né? E entupindo o ralo, a gente sabe o que vai acontecer. Entope o ralo, a água sobe, o trânsito fica ruim, a mobilidade urbana fica ainda pior, e a gente sabe que é, de fato, o caos, né? É o caos. A gente sabe que é muito difícil viver numa situação como essa. E aí, para que a gente possa finalizar aí esse nosso encontro, eu queria explicar para vocês um pouquinho do direito à cidade, tá? Eu vou até trocar aqui a cor da letra para que vocês fiquem atentos a esse ponto. Direito à cidade é um termo que é utilizado nas principais capitais brasileiras. E para explicar direito à cidade, a melhor forma é você poder entender uma família carioca de 4 pessoas, moradoras de Bangu, que quer passar a tarde no Boulevard Olímpico. Se uma família hoje, de 4 pessoas, quer passar a tarde no Boulevard Olímpico, ela vai ter que pagar uma passagem de trem até a Central e da Central pegar um ônibus até o Museu da Manhã. Então, qual é o cálculo que eu faço? Eu vou arredondar. Eu vou colocar R$4 de ônibus da ida, mais R$4 do trem. 8 para ir. Com mais 8 para voltar, dá 16. Só que são 4 pessoas. As 4 pagam a passagem. 16 vezes 4 vai dar 54, é isso? Vou arredondar. 15 vezes 4 dá 60. R$60, dá mais, dá 64, na verdade, né? R$64. R$64 só de passagem, ok? Tirando a entrada no museu, o lanche, uma lembrancinha que se queira comprar. Hoje, poucas pessoas, de fato, têm direito à cidade, a viver a cidade. Elas não têm poder aquisitivo, elas não têm incentivo, elas não conseguem circular pela cidade porque circular na cidade é caro, é difícil, é complicado, ok? Esse exemplo, ele é um exemplo muito simples, mas a gente poderia levar a uma família que quer visitar o Maracanã, que quer fazer aquele tour pelo Maracanã. O cara vai gastar com trem, vai gastar com metrô, vai gastar para entrar, vai gastar no lanche. Muitas pessoas não conseguem viver a cidade. Muitas pessoas não têm direito à cidade. A pessoa não consegue fazer esse deslocamento de maneira agradável, tranquila. O cara sai de um ponto e vai para outro. Sai de um ponto e vai para outro, gasta uma fortuna, um dinheiro absurdo. Então, nós precisamos estar atentos a essa questão. Direito à cidade é a possibilidade de você poder viver a cidade, conhecer os locais, viver os equipamentos da cidade. Isso é algo muito importante para quem mora em uma cidade como o Rio de Janeiro, uma metrópole como o Rio de Janeiro. Hoje, qualquer um de nós aqui, a gente quer ir no Maracanã. Cara, a gente pega, se organiza e vai. A gente quer ir num parque, quer ir no Bosque da Barra, a gente pega e vai. A gente quer conhecer o Boulevard Olímpico, pega e vai também, dane-se. Agora, para muitas pessoas, esse passeio aonde R$64 é apenas, tá? Apenas de passagem, R$64 de passagem, vou colocar aqui mais R$20 de entrada no museu, mais, sei lá, R$50 de lanche para 4 pessoas, o que é pouco. Isso aqui dá 84 com 50. Vou arredondar. 85 com 50 dá 135, se eu não me engano. R$135 por um passeio, por um domingo. R$135 é mais de 10% do salário mínimo. Então, muitas pessoas não têm isso para poder viver no final do mês. Então, é muito difícil, é muito complicado. Nem todo mundo tem esse direito à cidade. Beleza, meus amores? Tranquilo? Estamos caminhando aí para o final da nossa aula. Vocês têm algo? Opa, ela respondeu. Deixa eu só ver se eu posso primeiro botar esse áudio aqui. Ó! Olha que coisa maravilhosa. Aí, eu não posso nem liberar esse áudio. Eu não posso. Eu queria botar o áudio para vocês poderem ouvir. Deixa eu ver se ela vai deixar eu colocar. Peraí. Que momento, cara. Pediu autorização aqui, né? A patroa. Perguntei se os alunos podem ouvir esse áudio. Deixa eu ver se ela vai liberar.
Ah, olha aqui. Vê se vão conseguir ouvir, hein? Ó. No transporte público? E No tra... caraca. No transporte público? Várias vezes. Várias vezes. Todo dia eu me apaixono por alguém. Mas na mesma velocidade que me apaixono, eu desapaixono. Problema de geminianos. E aí, meus amores? E aí, o que vocês têm a dizer? Alguém tem que falar alguma coisa. Alguém tem que colocar pra fora aí algum desabafo. Júlia, tá vendo aí, Júlia? Pode ser no Uber, pode ser no BRT, pode ser nas barcas. Meu irmão, todo mundo já se apaixonou no transporte público. É fato. Alguém quer dizer alguma coisa? Aí. Ai, meu pai do céu. Olha quem apareceu. O que está acontecendo nessa aula? Pelo amor de Jesus. Deixa eu explicar. Estávamos falando sobre transporte público e aí eu estava falando que muitas pessoas passam muito tempo no transporte público, né? Era uma aula sobre mobilidade urbana, a gente estava falando a respeito da questão do transporte público e tal, e aí eu vou fazer um cálculo e eu percebi que a Inara passa 1/4 do mês, 7 dias do mês, dentro do transporte público. Ela fica ali dentro, porque ela leva 2 horas para ir, 2 para voltar. Então, 1/4 do mês ela passa sentada no ônibus. E aí eu perguntei para ela se ela já tinha se apaixonado no transporte público. E ela falou que não. Aí eu comecei a perguntar, né? Tainá nunca se apaixonou. Sara falou que também não, né? Mas a Júlia Fernandes, essa aí falou que se apaixonou no Uber. Então, assim, temos esses casos. Aí eu falei, tem que perguntar isso pra Jarline, porque eu já me apaixonei no transporte público. E quem não se apaixonou, bom sujeito não é. Concorda comigo, Jarline? Tem um fundo de verdade aí, gente. Nossa, atração física é diferente de paixão. Pera aí. Opa! Meu Deus do céu. Ela entendeu o que eu quis dizer. Sem polêmica, Sinara. Não é se apaixonar, é você olhar e falar assim, acho que eu vou ali, hein? É isso. Não é se apaixonar, não precisa sair dali, ai, meu Deus do céu. Não é isso. Tá? Olha a Júlia aí. A Júlia já liberou o áudio só pra rir. Pô, Jarline, quantas estrelas você acha que a Júlia Fernandes deu pro cara do Uber? Ela deu 5 só porque o máximo era 5 mesmo. Exatamente. Ela daria Se tivesse 10, ela dava 10. É verdade. Coisa maravilhosa. E também, Uber, então, nossa, eu já me apaixonei muito no Uber também. Nossa, Jarline. Bom, eu vou embora. Beijo. Eu não gosto de Uber, eu fico com ciúme, eu fico levemente enciumado, tá? Tô de olho, hein? Um beijo. Te amo. Tchau. Tchau, também, te amo, tchau. Então é isso, meus amores, com essa participação aí ilustre da nossa rainha, da rainha de tudo que existe nesse mundo, chamado JLMed, eu queria ver com vocês aí. Amores, ficou algum ponto importante que vocês não conseguiram pegar? Eu tenho 2 listinhas preparadas, vocês viram aí, eu vou colocar no grupo para vocês. Inara, principalmente, vem perguntando bastante. Não, Sara, quer dizer. Sara vem perguntando, vou confundir as duas para sempre. Sara vem perguntando bastante aí, mandando perguntas. Já, aquela listinha que vocês me pediram na aula passada, eu já mandei para já. Eu não sei se ela já disponibilizou para vocês. Júlia Machado, meu amor. Foi tudo bem? Foi tudo tranquilo? Você conseguiu entender? Falei muito rápido, falei devagar. O que você achou? Não, tranquilo. Tranquilo? Você é sempre tranquila assim? Sim. Não, tranquilo. Júlia, diz pra mim, você já se apaixonou no transporte público? Não. Nem no Uber? Não. Tem certeza? Certeza. Nunca entrou no Uber assim, olhou pelo retrovisor e falou, meu Deus. Não? Já se apaixonou na academia? Na academia? Na academia não tem como. Na academia não tem como. Júlia, não mente pra mim. Não. Quer ver então? Quer ver um lugar que você já se apaixonou? Na praia. Também não? Não. Ih, caraca, Júlia. Olha, temos que andar mais de BRT. Vamos marcar um passeio de JLMed pelo BRT para todo mundo se apaixonar um pouquinho. Tá bom? Combinado. Beleza, então. Meninas fofas, Caio. Lindão. Estou me despedindo de vocês aqui. Na quinta-feira que vem a gente se encontra mais uma vez. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham capturado essas informações necessárias.
Lembrando que esse slide, assim que terminar, eu já jogo no grupo aqui para que vocês possam ter acesso a ele, e aí vocês possam fazer a revisão necessária. Mando para já também as questões aqui para que ela possa disponibilizar. Ok? Alguém quer falar alguma coisa aí para terminar a aula? É o momento, hein? É a hora, hein? Vai, Tainá, Sara, Milena, Júlia Fernandes, Inara e Caio. Bora! Bora. Olha isso, cara. Olha isso. Só microfone fechado. Que loucura. Abre e fala assim, tchau, Igor! Vai. Tchau, Igor. Tchau, Igor. Obrigado. Obrigado, viu? Tchau. Bom dia pra vocês. Beijo, Sarinha. Qualquer coisa você me procura, tá? Não esquece não, hein? Tá bom, pode deixar. Valeu, Tainá. Um beijo.